Boa noite, bem-vindos a esta segunda parte da primeira página deste dia 5 de maio de 1992. Estamos aqui a debater questões ligadas à Angola. O nosso convidado é o secretário para os Negócios Estrangeiros da UNITA, Abel Chivucovuco. Não o preocupa esta onda de criminalidade que graça em Luanda e cujo exemplo foi a morte de duas famílias portuguesas? Portanto, obviamente que sim. Foi parte da mensagem que eu trouxe do Dr. Savimbi para o Primeiro-Ministro Cavaco Silva, para Sua Excelência, o Presidente da República, que é endereçada, antes de mais, ao povo português, que a UNITA, com todo o pesar, lamenta as mortes de portugueses, e se não só de portugueses, de todos os outros cidadãos que possam morrer em Angola. E urgimos o governo angolano para encontrar os culpados e que eles sejam levados à justiça. Pensamos que é muito mal para o processo de paz que isto ocorra, porque precisamos de garantir estabilidade no país. Isso tudo é resultado de tropas que têm saído dos acantonamentos e de tropas que andam à deriva e queremos pôr cobro a isso. Portanto, lamentamos imenso e quero aproveitar esta oportunidade para endereçar à família de todos os assassinados barbaramente os nossos mais profundos sentimentos e a nossa solidariedade neste momento triste e queremos esperar que os angolanos, todos, sejam eles do MPLA, da UNITA ou de outros partidos, saibam construir uma pátria onde há tolerância, onde há aceitação da permanência de todos aqueles que contribuem para o nosso país. Mas, como imagina, as pessoas após estes assassinatos sentiram-se muito mais inseguras em Angola. Sem dúvida, é normal. E não bastam palavras ou intenções para que mude essa intranquilidade. Por isso mesmo é que disse que nós urgimos o governo para que tome medidas no sentido de garantir a estabilidade no país. Nós, como um dos grandes partidos em Angola, queremos cooperar com o governo no sentido de se pôr cobro a isso. E estamos bastante felizes que tivemos indicações que neste momento já se encontra a custódia da Polícia Judiciária angolana os presumíveis assassinos do padre português, que infelizmente são soldados das FAPLA que saíram do acantonamento de Luanda da Funda, mas queremos que se ponha cobro a tudo isso. Não está aqui a acusar as FAPLA de deliberadamente provocarem esse tipo de assassinatos? Como disse, neste momento são presumíveis. Ainda não está provado que são culpados. Por outro lado, é verdade que há uma onda de criminalidade bastante alta. Como é que se evita a fuga de soldados dos acantonamentos? Primeiro, é que, infelizmente... Acha muito difícil? O governo teve já cerca de 70% em outubro de tropas acantonadas, que depois, em novembro e dezembro, baixaram para cerca de 53, tendo esse gap todo desertado, fugido. A questão fundamental é sabermos criar um mínimo de condições humanas para que os nossos compatriotas, os nossos concidadãos soldados, oficiais e sargentos que se encontram nas áreas de acantonamento, tenham um mínimo de condições de vivência. Também é preciso uma certa palavra de esperança de que no quadro da desmobilização e, sobretudo, que tem a sua dimensão maior, a reinserção na vida civil através de programas de formação técnico-profissional, eles tenham a ideia de que o futuro deles não está perdido porque vão sair do exército. E tenham a esperança de que o país, de que todos os angolanos vão olhar para eles com solidariedade e algo será feito para a formação e para a reinserção. Será um processo com certeza a longo prazo. A verdade é que reconhece aqui alguma razão em relação à insegurança e uma certa intranquilidade da comunidade estrangeira residente em Angola, mas também os próprios angolanos que querem viver em paz. E, portanto, é muito difícil alterar esta situação. Absolutamente. É preciso atos, de um lado, do governo, que tem as instituições para isso, por outro lado, de todas as forças políticas, de toda a sociedade angolana, no sentido de garantirmos estabilidade para que o processo possa decorrer o mais normal possível. Também não afasto de parte. Pode haver certas franjas, por exemplo, do poder, que, face à possibilidade real de poderem perder esse poder, poderem criar instabilidade e focos de tensão como este que estamos a verificar. Não será. Portanto, tudo isso entra no quadro da nossa análise, até que possamos ver, até que possamos provar o que é que se passa exatamente, mas queremos todos contribuir para que haja estabilidade no país. O que é que me diz que as suas afirmações, e perdoe-me se isto poderá parecer-lhe indelicadeza, mas não é? Como é que garante a mim que as suas afirmações vinculam a UNITA? Absolutamente. Eu sou membro da direção e tudo aquilo que os membros da direção da UNITA assumem vincula toda a estrutura do partido. Sempre foi assim. Tony da Costa Fernandes também já foi, agora não é? Bom, agora não é isso, foram opções individuais. Portanto, nós pensamos que num quadro de democracia é normal as pessoas decidirem que não querem participar ou pertencer a este ou aquele partido. Aquilo que está a dizer é como se fosse o Dr. Savimbi a dizer. Absolutamente, absolutamente. É muito normal. Aliás, a própria UNITA, a direção da UNITA,
é dissidência da FNLA. O Dr. Savimbi foi da FNLA da UPA e deixou quando considerou que não coadunava os seus objetivos com aquilo que a UPA está a fazer. É normal que outros saiam. O importante é que não sejam depois instrumentos de campanhas de outros partidos, mas que assumam projetos próprios. Há ditadura interna na UNITA ou não? Diz-me logo que não. Não existe. Não existe. Se houvesse candidatos alternativos ao Dr. Savimbi e caso ele perdesse eleições dentro da UNITA, você aceitava o novo líder como um líder partidário normal? Pessoalmente, eu considero que no quadro presente, na situação presente, o Dr. Savimbi é o melhor dirigente para Angola, é o melhor dirigente para a UNITA. Eu, pessoalmente, assumo isso. E se houvesse candidatos alternativos dentro da UNITA? Neste momento, não vejo. Noutras circunstâncias, noutras épocas, não sei. Mas neste momento, penso que o Dr. Savimbi é o melhor dirigente que a UNITA tem. O Dr. Savimbi, em fevereiro, houve muita gente que comentou o facto de ele ter regressado à Jamba, ter reaparecido outra vez fardado, armado, e agora finalmente reapareceu outra vez em público. Na medida em que diziam que havia uma grande crise na UNITA e próprios dirigentes da UNITA admitiram isso. Como é que caracteriza essa crise que terá havido nestes últimos 2 meses? É normal que a saída de dirigentes de um partido constitui-se em crise. Ora, depende de como os partidos vão gerir as crises. Nós pensamos, do ponto de vista estrutural, essa crise não abalou absolutamente nada, a UNITA estruturalmente mantém-se o mesmo partido que foi. Do ponto de vista filosófico-ideológico, em nada tocou, porque sempre mantivemos nossos ideais que continuamos a defender, democracia, direitos humanos, liberdades fundamentais e alternância do poder, portanto não afetou como tal. Em certa medida, a crise teve mais incidência na opinião ou na imagem da UNITA no exterior, que queremos repor, fazendo a demonstração daquilo que a UNITA sempre foi e que a UNITA é, e que não seja só o resultado de campanhas, a forma como as pessoas vão julgar a UNITA. Portanto, toda a gente vai aguardar esse inquérito e, se calhar, alguns vão reivindicar inquéritos por parte de comissões internacionais. De qualquer forma, a propósito de Nezal Puna, faz-me lembrar a questão de Cabinda. A UNITA só admite o referendo em Cabinda para uma autonomia, rejeitando à partida a independência de Cabinda. Portanto, nós partimos do ponto de vista que é preciso estabelecermos a autonomia para Cabinda no quadro da especificidade de Cabinda. Portanto, respeitamos a Carta da OA, que estabelece a intangibilidade das fronteiras. Portanto, não pensamos que seja necessário reavaliar isso. Também pensamos que, noutras circunstâncias, pode muito bem fazer-se um referendo e podermos julgar da opinião do povo em Cabinda, porque pensamos, neste momento, talvez não refletisse necessariamente questões de princípios ou identidade, que pudesse vir a refletir questões de dificuldades econômico-sociais que o povo atravessa. Portanto, consideramos que a nossa posição é essa e vamos mantê-la. A propósito do futuro de Angola, há alguma curiosidade sobre a UNITA na medida em que sempre foi apoiada por países ligados a um certo capitalismo ocidental. No entanto, algumas afirmações de dirigentes da UNITA apontam para um certo radicalismo no plano económico. Vou-lhe dar um exemplo. Os caminhos de ferro de Benguela ficam para o Estado ou podem ser concessionados a entidades privadas? Bom, eu penso que o caminho de ferro de Benguela, no passado, foi uma entidade de capital privado e com participação do Estado. Por que não iria continuar como tal? Se a UNITA julgar que será muito mais rentável torná-la 100% privada, por que não? Portanto, temos todas as opções abertas. A UNITA, aliás, foi a grande responsável por inviabilizar a circulação de comboios nos caminhos de ferro de Benguela. Bom, nós não pensamos que seja a UNITA, seja o quadro de guerra que se viveu no país, portanto, de uma forma global. Portanto, a UNITA... Mas pensamos que tudo aquilo que puder concorrer, e da melhor forma possível, para o rearrancar da reconstrução económica do país, será bem-vindo e a UNITA vai tomar as opções que forem perfeitamente a entrada de entidades privadas na gestão de um caminho de ferro de Benguela, como nos diamantes. Absolutamente. Absolutamente. Senão não seria a economia do mercado. Há afirmações de dirigentes da UNITA, recordo-me agora de Fátima Roque, que é coordenadora da área da economia do seu partido, que diz que vão reavaliar todos os compromissos e contratos do governo angolano. Uma pergunta muito concreta. Admite reavaliar os compromissos assumidos com empresas americanas que exploram o petróleo em Angola? Portanto, seria aberrante tentar chamar a professora Fátima Roque, que é minha amiga e muito respeito, é muito competente, tentar chamar-lhe como uma pessoa radical. Isso não é mais longe da verdade, primeiro. Segundo, nós pensamos que neste momento somos um partido de oposição, não é verdade? Uma vez eleito o governo, a partir de setembro, precisamos de tomar contacto com a realidade econômica e social. Portanto, temos que estudar tudo aquilo que existe. E nesse estudo vão-se tomar posições, o que não implica nem exclusivismos,
nem seleções de que quer que seja. Portanto, a UNITA, ao tomar conta, tem que fazer o estudo de tudo que existe como tecido econômico e social do país. Está a dizer que está tudo em aberto, então. Primeiro, estabelecemos já... Está a ver as empresas que estão a explorar o petróleo em Angola. Diz, bem, a UNITA vai para o poder, vai reavaliar os contratos. Nós não vamos reavaliar os contratos. Eu disse, vamos tomar em contacto com a realidade econômica e social, admitindo necessariamente como princípio a continuidade dos compromissos de Estado. Não poderia ser de outra forma. Portanto, admitimos e assumimos a continuidade dos compromissos de Estado. Não conhecemos quais são esses compromissos. Uma vez chegados ao governo, vamos vê-los. O que é que são esses compromissos e vamos assumi-los. A propósito dos portugueses que trabalharam em Luanda e que tinham pequenos negócios em Luanda durante o governo da República Popular de Angola, qual é a posição da UNITA face a esses portugueses em concreto? Bom, para nós não há divisões dos portugueses que estiveram em Angola durante o tempo em que o governo do MPLA foi ditatorial e totalitário, etc., e de outros portugueses que virão, etc. Para nós são todos portugueses. São aqueles com quem convivemos durante muito tempo, aqueles com quem compartilhamos cultura, história, etc. Portanto, não diferenciamos. A propósito da propriedade e de bens, como sabe, existem portugueses ao longo destes anos que reivindicaram, que tinham a legitimidade de ficarem com os bens que tinham antes. E há mesmo processos em relação a este governo de Luanda, contactos de muitos portugueses, e o governo português também criou um gabinete de apoio a esses interesses, no sentido de tentar canalizar para Luanda algumas reivindicações. Qual é a posição da UNITA face aos bens que os portugueses lá deixaram há muitos anos? Portanto, nós pensamos que há todo um quadro de abertura. Se for possível discutir-se em indemnizações, naquilo que hoje já não existe, porque muitas dessas empresas hoje já não existem. Se for preciso discutir-se de uma ou de outra, temos abertura. Temos abertura para podermos considerar essa situação, lógico, sempre no interesse de Angola e dos angolanos. A UNITA respeita a lei constitucional vigente em Luanda? Portanto, neste momento, o que existe como quadro jurídico-constitucional foi discutido e revisto com a UNITA. Portanto, assumimos-lo como o quadro jurídico-constitucional que vai reger Angola de uma forma transitória, até que tenhamos uma Assembleia eleita, e queremos que essa Assembleia eleita, pela primeira vez em Angola, possa assumir-se como uma constituinte. Mas é que existem alguns problemas. A UNITA mantém a sua rádio na Jamba, a emitir a partir da Jamba. Decidiu criar uma outra em FM em Luanda há relativamente pouco tempo. Não sei se tem essa informação já ou não. Fora da legislação normal. Não está fora do quadro da legislação atual. Permitem rádios privadas? Absolutamente, porque nós discutimos o quadro de regulamentação da radiodifusão e discutimos com o governo e acordamos que este seria um assunto a discutir posteriormente. Portanto, não estamos fora da legalidade. Criando uma rádio que não seja a Rádio Nacional de Angola, isto não é uma rádio pirata? Não é uma rádio pirata, não é. Portanto, o quadro legal instituído neste momento, no que diz respeito à regulamentação da rádio, ainda não foi definitivo, porque ficamos de discuti-lo com o governo. Abel Chivo Covuco, você também é das pessoas que acusa a Rádio Nacional de Angola e a Televisão Popular de Angola de serem papagaios do MPLA. Não há ali um certo equilíbrio na democracia? Bom, nós pensamos que, infelizmente... Isso não vai prejudicar... Infelizmente, o quadro de realização da democracia faz-se num contexto em que ainda há as instituições decorrentes do partido ou do sistema monopartidário. Portanto, infelizmente é assim. E nós felicitamos os órgãos de comunicação social nos meses desde a assinatura dos acordos de paz, pelo menos até outubro. Mas sentimos que houve uma viragem completa a partir de novembro. E, lógico, defensores das liberdades fundamentais. Gostaríamos de ver os nossos compatriotas jornalistas que, como indivíduos, têm procurado fazer uma luta tenaz para poderem libertar-se de tutelas, de dirigismos, para ver se assumem uma posição muito mais independente. E felicitamos, sobretudo, por terem criado um sindicato dos jornalistas livres. E queremos crer que isso vai contribuir. Agora é preciso que, do ponto de vista institucional, num quadro de democracia que estamos a viver, o governo sinta-se um bocado mais de coragem e de deixar que os jornalistas assumam-se como cidadãos, como indivíduos livres, lógico, dentro de uma certa deontologia profissional. Uma outra componente que tem a ver com Angola e especialmente com a UNITA tem a ver com as relações externas da UNITA. O Congresso americano já não financia a UNITA, os Estados Unidos e o governo dos Estados Unidos deixaram de financiar por questões que se admitem como normais face à nova situação angolana. Quais são os apoios materiais e financeiros que a UNITA tem neste momento a partir dos Estados Unidos? Portanto, a partir dos Estados Unidos, como sabe, o Congresso estabeleceu, logo depois da assinatura dos acordos de paz, em debate, em discussões conosco, um programa
que visasse cumprir a lei americana. Como sabe, a lei americana estabelece que os Estados Unidos não podem financiar campanhas eleitorais de partidos. Dali que o Congresso estabeleceu, queria ajudar a UNITA até 31 de março, como foi estabelecido, para a UNITA cumprir os seus engajamentos no quadro dos acordos de paz. Estamos a receber isso, estamos muito satisfeitos. Portanto, fora disso, não temos. Os casos do Tito e do Wilson afetaram as relações com os Estados Unidos. Houve uma carta do James Baker para o Dr. Savimbi e respostas. Portanto, afetar seria talvez um exagero. Portanto, debatemos... Não houve consequências concretas. Entre amigos é preciso debater essas coisas com profundidade. E da mesma forma, debatemos os assuntos. Como sabe, o secretário de Estado Baker e o presidente Bush são muito próximos e amigos do Dr. Savimbi. Portanto, trocaram correspondência, trocaram telefonemas para poder-se esclarecer a situação. E neste momento, a situação da nossa relação com os Estados Unidos é muito boa. E com a África do Sul? Tinham boas relações com o presidente de Klerk, por exemplo, e com o Botha. A África do Sul ajudou bastante a UNITA. Acontece que todo o processo político que se vive na África do Sul implica que a UNITA, se calhar, possa ter que abrir o leque das suas relações com a África do Sul. Relações com a ANC, por exemplo, têm ou não? Nós tivemos sempre boas relações com as autoridades da África do Sul e mantemos-las. Nós estivemos sempre abertos com o ANC e com outras forças políticas da África do Sul, portanto, não mantemos exclusivismos e mantemos-las, sobretudo porque pensamos que Angola deveria dar um sinal de exemplo na área, manter uma estabilidade, manter um governo funcional, mas também pensamos que não podemos fazê-lo num quadro isolado. Temos que olhar para o Congo, onde há estabilidade, há a Conferência Soberana Permanente, olharmos para o Zaire, onde há caos neste momento, onde a perspectiva de democracia ainda é remota. Queremos encorajar todos a marcharem para a democracia, para a estabilidade. Olhamos para Moçambique, a paz tarda. Tive discussões com o ministro de Negócios Estrangeiros de Moçambique, Pascoal Mucumbi, onde encorajamos-lhe, explicando-lhe aquilo que ocorre no nosso país, que apesar de tudo, as mantemos são boas com a Frelimo. São aceitáveis. Portanto, olhamos para a África do Sul. Dizer isso aceitáveis? Aceitáveis porque mantemos o contacto com as forças políticas moçambicanas. Nós lhes explicamos que o nosso processo tem decorrido bastante bem e queremos lhes encorajar também a avançarem nesse processo. Portanto, temos que olhar no quadro regional e encontrarmos uma saída para os conflitos que ainda graçam na nossa área, encontrarmos uma saída para as situações onde ainda as perspectivas de democracia são remotas, para que Angola não seja uma ilha de democracia, ou talvez Angola e a Namíbia não sejam uma exclusão numa área onde ainda há muita estabilidade. Angola quer dar o exemplo, um pormenor, a propósito de saneamentos internos na UNITA e das mortes de que falámos no início deste programa. Existem leituras que indicam que podiam ser tentativas para isolar, são respostas do Dr. Savimbi a tentativas de alguns dirigentes da UNITA que tenderiam a isolar o Dr. Savimbi porque haveria forças internacionais que apostam na UNITA, mas não gostam do Dr. Savimbi como uma personalidade política para o futuro, nomeadamente os Estados Unidos, e referiam mesmo a influência da CIA na Jamba e a existência de uma estação dessa central em territórios da UNITA. Portanto, as direções dos partidos, primeiro, são o resultado do desejo dos membros e militantes desses partidos e a expressão daquilo que os dirigentes têm como apoio no país. Portanto, esse é o fator fundamental. Em segundo lugar, podem ser influenciados por entidades entram os estrangeiras. apoios internacionais. Portanto, não poderia acreditar que os Estados Unidos, dos quais a direção máxima, o presidente Bush e o secretário de Estado Baker, o secretário de Estado africano Cohen, etc., mantêm permanente comunicação, são amigos do Dr. Savimbi, portanto não posso imaginar que pudesse haver essa tendência ou essas correntes. Portanto, isso não faz parte da nossa análise, não é verdade. A UNITA não está um bocado afastada da Igreja Angolana? Longe disso, longe disso. Longe disso. Temos contactos frequentes, portanto, nos membros da direção há cidadãos de todas as confissões religiosas, etc. O que é que pensa do Cardeal Nascimento? Eu não sei se o conhece pessoalmente. Conheço pessoalmente, estive com ele bastantes vezes, pelo menos umas 5 ou 6 vezes desde que foram assinados os acordos de paz. Portanto, é uma personalidade a ter em conta no quadro moral angolano. Uma personalidade a ter em conta. Então acha que os portugueses devem estar confiantes no futuro de Angola? Os portugueses devem estar, queremos encorajar, queremos fazer tudo para que isso seja realizado e queremos que os portugueses também nos ajudem para que isso seja realizado. Já esteve aqui em Portugal durante 2 anos? Eu vivi cá em Portugal em 1988. A desempenhar funções oficiais da UNITA. Exatamente, como representante adjunto de então. O que é que pensa da situação política em Portugal? Eu quero felicitar o professor Cavaco Silva, que de 88 para cá eu realizo que houve realizações. Através dele também felicitar o povo português e encorajar. É um exemplo para nós de desenvolvimento equilibrado, de desenvolvimento sustentado e, sobretudo, um desenvolvimento que vira
a realização da condição social do cidadão. É tudo que nós queremos também no nosso país. Nós estamos aqui já no fim desta primeira página. No entanto, pedia-lhe, dê-me a sua opinião sobre o presidente José Eduardo dos Santos. Eu penso que daria para um bom gestor. Pessoal ou política? Daria para um bom gestor, talvez. Mas para político, para seria dirigente que deve... dos que a UNITA iria convidar para participar num governo? Um bom gestor pode ser, mas para dirigente que deve inspirar a nação para um certo ideal, falta-lhe essa tonalidade. Portanto, falta-lhe isso. Bem, muito obrigado e boa noite por ter estado aqui connosco, Abel Chivucovuco, por ter estado aqui nesta primeira página de 5 de maio de 1992. Este programa termina aqui e voltará para a semana. Muito boa noite.